Graça e paz, meus irmãos. Depois de ouvir esse discurso aí, né? Onde a neta mais bonita do mundo é a neta de Elionai, mas isto a gente espera da vó. Vó é assim, tá? Quem é vó sabe o que é isso. Hoje eu vi que o neto estava com os dentes, como é que se diz? Estragados, né? Alguma coisa desse tipo aí, por causa da avó. Porque a avó é que dá doce, né? E come e pega um pacote de doce, e aí então esse pacote de doce, que é para durar um mês, dura uma semana. Por quê? Porque vó é assim, né? Vocês que ainda não é vó e não é vô, né? Vocês vão descobrir isso em breve. E é algo que dá a oportunidade a gente de celebrar, porque aí está o cumprimento da palavra de Deus. Você verá os filhos dos seus filhos. E quando a gente se vê na palavra de Deus, isso nos alegra muito. E nessa noite eu quero dizer para vocês, sejam bem-vindos à casa de Deus, à celebração da ceia do Senhor. Porque nós estamos celebrando aqui, nada mais, nada menos que a um Deus que morreu, mas ressuscitou. E está no meio de nós. E Ele está em nós e é por nós. Então, esse momento é um momento de alegria, é um momento de muita, assim, descontração, porque nada impede que nós estejamos ao entorno dessa mesa. Por quê? Porque o Senhor assim nos deu essa oportunidade. E esse Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos proporciona muitas coisas todos os dias. E aqui estamos para celebrar isso. Quero agradecer a presença dos visitantes. Sejam, acima de tudo, agraciados pela palavra de Deus e por esse momento onde a ceia do Senhor nos fala de comunhão. Estamos em um só corpo. É o corpo onde Cristo Jesus habita. O Espírito Santo está em nós. O mesmo Espírito que está em mim está em você. O mesmo Deus que você crê, eu creio também. Então, nessa noite é noite de celebração. Eu queria ajuda aqui para tirar essa cobertura, por favor. Nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor, como eu já falei, e esse momento é um momento, como eu disse, muito especial. Muito especial. E eu quero aqui tratar em alguns minutos, em algumas palavras, esta oportunidade que nós temos de celebrar a ceia do Senhor, de estar em comunhão com o Senhor, de estar participando desse tão convidativo momento, porque essa mesa nos convida. E nós somos convidados essa noite a participar dessa mesa. O texto que nós escolhemos para este ano foi: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E na presença do Senhor há alívio. Na presença desta mesa há esperança. Na presença do Senhor há ressurreição. E nós não podemos deixar de celebrar isso. Não podemos deixar de falar de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu quero começar aqui dizendo exatamente o seguinte, que
A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Cristo. É uma ordenança. Foi Ele que instituiu. O texto que nós lemos e sempre repetimos isso na ceia é exatamente 1 Coríntios 11, né? Quem já conhece aí sabe muito bem do que estou falando, que vai do verso 23, e ele se estende um pouco mais, e nesse primeiro momento nós vamos estar falando do 23 até o 26. A irmã Yasmin vai estar providenciando para colocar aí na tela, né? E nós já sabemos esse texto e nós vamos acompanhar. Peço a você que abra sua Bíblia, leia também, acompanhe, porque esse é um texto que nos convida. Na verdade, ele nos intima. Vinde, né? Ceiar. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, nosso Deus, te agradeço, ó Pai, por participar desse momento tão importante. Senhor Deus e Pai, somos gratos porque a Tua presença está aqui no meio de nós. E nos faz entender, ó Pai, o significado desse glorioso momento para a nossa vida, para a vida da igreja, em nome de Jesus. Eu já falei alguns meses atrás que, às vezes, pelo fato de você repetir, você começa a fazer isso de forma automática, sem perceber o que está realmente fazendo, o que aquilo significa. Significa para você, significa para aqueles que estão no entorno de você. E quando nós lemos esse texto traz exatamente o que o apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu não criei nada aqui. Quem instituiu a ceia não fui eu. Quem instituiu a ceia foi o Senhor. E essa instituição vem do Senhor. Esse momento vem do Senhor. Essa alegria que nos proporciona vem do Senhor. Participar dos elementos, participar da comunhão, partir o pão, beber, celebrar. Como é bom poder celebrar. A avó, na estante, estava celebrando aqui mais um ano de vida da neta. Como é maravilhoso celebrar. Como é glorioso a gente saber que diante de tantas coisas, a gente tem algo para celebrar. Diante de tantas lutas, a gente tem a vitória para celebrar. Porque a vitória vem do Senhor. E se nós temos um Deus como o nosso Deus, nós temos o que celebrar. E nós viemos aqui nessa noite exatamente para isso, para celebrar. E ele institui isso e diz que é para repetir, para fazer sempre. Não esquecer, porque muitas vezes a gente tem a memória curta, a gente começa a esquecer as coisas. Essa pandemia trouxe tanta coisa difícil para a gente lidar. Não é? Quanta coisa difícil. Mas estamos passando por ela. E nós temos que agradecer a Deus, porque tem nos dado força para continuar. Esse momento que nós estamos aqui, reunidos em torno dessa mesa, é exatamente uma mensagem que todos nós jamais podemos esquecer.
o Senhor está conosco. Diante de todas as circunstâncias, está sentado à mesa conosco. Esses dias difíceis, mas o Senhor está conosco. A caminhada tem sido longa, mas o Senhor está conosco. E esse texto, ele diz que a gente tem que fazer isso todas as vezes, mesmo em situação difícil, mesmo em momentos de tempestade, nós temos que dizer: o Senhor me ajudou, o Senhor me fortaleceu, graças te damos, Senhor. E algo aqui muito importante nesse momento, que é um memorial. Ele quer que a gente lembre disso. O pão e o vinho não são transformados. É algo muito importante a gente lembrar. O pão vai continuar pão. E o suco de uva vai continuar suco de uva. Ele não vai se transformar em corpo e o suco não vai se transformar em sangue. O que a palavra nos orienta é que isto aqui é utilizado como símbolo. É um caráter simbólico. Fazer isto em memória de mim. Em memória, isso aqui nos traz exatamente a lembrança que o corpo foi partido, foi dilacerado e o sangue foi derramado. E teve um sentido para que isso acontecesse. Não foi um mero acaso, não foi um mero espetáculo, embora para muitos foi, mas para Deus foi o envio do Cordeiro, o Filho dele, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E então nós temos que trazer isso à memória, a ser um momento de recordação. Há coisas que a gente não quer nem recordar, né? Há momentos na vida que a gente não quer nem lembrar. Mas eu me lembro de um texto que está lá em Lamentações 3:21, que diz o seguinte: quero trazer à memória o que me dá esperança. E é isso que nós precisamos fazer. Não precisamos estar recordando coisas ruins, mas precisamos estar recordando a esperança que vem do Senhor. E aqui, quando se fala em trabalhar a memória para fazer com que ela lembre-se disso, mas lembre de forma que você compreenda. E quando a gente faz isso, nós estamos anunciando a vinda desse Deus, maravilhoso Deus. E a vinda dele está próxima. Tem muitos que não acreditam, mas o Senhor está voltando. E isso é algo que nós temos que estar com a nossa memória bem nítida sobre estas coisas. Ah, mas aconteceu há 2000 anos atrás, mas continua vivo até hoje. Porque esse Deus não foi um mero espetáculo, como eu disse, também não foi um mero movimento. Não, esse Deus vive. Esse Deus é o único Deus que deixou a sua glória e veio habitar conosco. E aqui estamos lembrando disso, e precisamos lembrar sempre, mesmo que as dificuldades aumentem, mas não podemos esquecer que as nossas vitórias vêm do Senhor. Não é pela nossa força, não é nessa nossa expertise, não é pelas nossas conquistas materiais, não. O Senhor nos dá vitória. E isso não podemos esquecer nessa caminhada. O Senhor está dizendo, olha, estar aqui, um momento em que você precisa refletir, precisa lembrar e refletir a respeito disso. Não façam metodicamente, não façam sem compreender o que estão fazendo. Porque esse momento é um momento de comunhão, é um momento onde há exatamente aqui essa celebração, há um momento de lembrança, mas tudo isso nos leva a algo muito importante, que nós não podemos esquecer. Esse momento é um momento de aliança. O Senhor fez aliança comigo.
o Senhor fez uma aliança contigo, Nunes. O Senhor fez uma aliança com todos nós. E esse momento é o momento para nós recordarmos essa aliança. Porque aqui está exatamente algo que muitas vezes nós não compreendemos. Porque estamos numa cultura diferente. E esses símbolos que estão aqui representam exatamente isso. Porque quando o povo judeu, o povo que estava lá caminhando na antiguidade, eles tinham que fazer uma aliança, eles traziam pão e vinho. Símbolos marcantes daquela, não podia faltar daquela aliança, não podia faltar. E Jesus Cristo compreende isso e traz, para que os povos compreendessem que havia uma aliança de Deus com aquele povo, e era uma aliança de sangue. Ela não é revogada, ela está escrita com sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. E isso aqui é importante, porque aqui nós trazemos, por isso Jesus Cristo declarou, o cálice é a aliança no meu sangue, estabelecendo ali com isso a ceia, um ritual de aliança. E eu quero salientar aqui que num texto de 1 Coríntios 6,17 diz, o que era isto? Um ritual de aliança. Quando ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo. E que as nossas vidas estão misturadas, fundidas. E é o que diz lá 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. E Jesus deixou isso muito claro. E aqui eu quero dizer o seguinte, não é apenas simpatizante. Eu sou simpatizante de Jesus. Não é disso. E aí eu celebro, eu comemoro, mas o que está se falando aqui é um mais profundo. Como eu disse, aqui é mistura. E eu quero comparar aqui a um casamento. Eu tenho aqui no meu dedo um símbolo, uma aliança. Um dia eu declarei para minha esposa que nós estávamos unidos, misturados. O que era dela é meu, o que é meu é dela, é vice-versa. E nós vivemos nessa aliança, porque compreendemos que essa aliança, ela é instituída principalmente pelo Senhor. E nós compreendemos isso, porque vivemos essa aliança no Senhor. Se nós estamos comemorando isso aqui, comemoramos no Senhor, a partir do Senhor. E é algo que muitas vezes a gente não entende. Por que fala de sangue? Por que fala de pão? Por que fala disso? Por que fala daquilo? Porque são símbolos que marcam. Todos os dias aqui, alguém sai para ganhar o pão de cada dia. Não é? É isso que acontece? Ganhar o pão de cada dia. Aí a gente diz, dá o suor e dá o sangue, né? Para manter-se, para manter uma família. E aí então o que se faz? Fruto de uma aliança que você fez. Resultado de tudo isso que muitas vezes nós não percebemos ao ceiar. Há uma aliança conosco. E eu quero dizer mais, existe aqui em João 6, versos 53 e 56, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue
permanece em mim e eu nele. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que é óbvio que isso aqui não está falando literalmente, tá? Porque na antiguidade, na expansão da igreja, pelo fato da perseguição, eles iam para catacumbas, para cavernas, para estar lá realizando cultos e celebração da ceia. E as pessoas diziam que esse povo comia carne humana. E não é isso. O entendimento foi deturpado. Porque quando a gente quer tirar a imagem de alguma coisa, é só denegrir a imagem disso, né? Denegrir a imagem da pessoa. Estamos vendo isso aí na mídia. Mas o que ele está falando aqui é para que a gente compreenda o ritual da aliança. Existem coisas importantes, existe aqui, acima de tudo, que nós estamos testemunhando. Não estivemos lá, naquele momento da ceia, na última ceia, mas estamos aqui nessa noite, dizendo que o Senhor é o mesmo Deus que esteve lá, é o mesmo Deus que está conosco aqui sentado nessa mesa. E essa aliança continuará sempre até que ele volte, para cumprir tudo aquilo que foi ordenado. Mas esse tempo que eu estou falando aqui, essa figura, esse ritual da aliança, onde testemunhamos a comunhão entre nós e o Deus Altíssimo, quem é que consegue se aproximar de Deus? Se não for através de Cristo Jesus. Quando nós nos aproximamos dele é pelo sangue, porque o sangue purifica, o sangue tira o pecado. E eu quero falar aqui sobre essa questão dessa comunhão como momento também de bênção, né? Bênção. Diz o texto em 1 Coríntios 10:16, que diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Observe aqui o cálice da bênção. O cálice da bênção. E o que significa isto? Quando derramou o seu sangue, Jesus fez remissão de pecados. Que gloriosa bênção. Nenhuma condenação. Se o pecado nos condenava, não nos condena mais. Esta bênção é maravilhosa. Por quê? Porque nós fomos o quê? Purificados. Não fizemos nada. Não tivemos que entrar num lugar e sair pelo outro. Não tivemos que nos dilacerar. Não tivemos que mudar a nossa voz. Não tivemos que mudar o lugar que a gente mora. Não tivemos que mudar de emprego, de status social. Simplesmente o sangue do Senhor tem poder. E Ele nos dá perdão de pecados, dos pecados, para todos sempre. Amém? Então, essa bênção vem, ao realizarmos esse momento, vem à nossa memória exatamente esse ritual, essa simbologia e estas bênçãos, purificação. O Senhor nos purifica de todo pecado. E outra coisa também é a bênção também da proteção. O diabo não tem poder sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Aprenda isso. Não esqueça disso. O Senhor é poderoso. E nós, muitas vezes, não observamos isso diante dessas informações que tem aí, inclusive de chip, né? Não vou tomar vacina porque tem chip. Que Deus repreenda, em nome de Jesus. Porque nós temos a marca, sim. Mas é a marca do Senhor. Porque Ele é a nossa proteção, Ele nos marcou e deu o Teu Santo Espírito
E esta é a marca, este é o selo. Estamos selados para o dia da redenção. E isso vai mudar? Não, porque Deus não é homem para mudar. Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus que está aqui conosco, celebrando essa ceia. É o mesmo Deus. E essa questão é que eu digo, porque nos remete a exatamente a algumas coisas importantes. Êxodo 12, 23, que diz: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Esta é a bênção. Essa bênção está sobre nós, está sobre a igreja do Senhor, está sobre você, meu irmão, está sobre você, minha irmã. E se alguém surgir com algo diferente, repreenda em nome de Jesus. Porque é a palavra de Deus que tem poder, não é ideologias ou qualquer outra coisa vinda de homens, mas é o que vem da palavra. E a palavra também vai dizer lá em Apocalipse, vai dizer que esta situação nós vemos lá em Apocalipse. O que diz? Olha só: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A gente às vezes esquece do céu na terra, né? Mas o céu já começou a nos abençoar, porque cremos no céu. Cremos que o Senhor preparou esse lugar para nós. E essa certeza que cada vez mais precisa estar enraizada em nós, ao celebrarmos a ceia, esta bênção tem que vir à nossa memória. Eu sou um servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Então o Senhor cuida de mim. Cuida de mim todo dia, todo momento. Então a ceia precisa ser um momento especial, um momento de comunhão, de reflexão, de devoção, de fé e de adoração. Não podemos esquecer disso. Mas é importante também, nesse momento, e aí tem os versos 27 a 32, por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nesse momento da ceia, parece que para algumas pessoas é muito pesado. Porque a pessoa diz assim: eu não sou digno de tomar ceia, e aí não vem celebrar essa grande festa. Não sou digno, então não deixo. E outros que andam muito distraídos, que não sabem mais o que é isso. Não sabe mais o que é celebrar uma ceia. Não sabe mais o que é estar na presença do Senhor. Porque o Senhor sonda os nossos corações. Mas, pastor, eu estou passando um momento difícil, cometi isso, cometi aquilo, e aí o texto que eu quero lembrar para vocês, porque a mesa nos convida, e se há algo que precisa ser reparado, o texto lá em 1 João, primeira epístola de João, o verso de número 1
o capítulo número 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a palavra do Senhor. Então, há alguma coisa para reparar? Repare em nome de Jesus. Porque uma das coisas, muitas vezes, que a gente não percebe, é quando a gente é convidado para um banquete, para alguma celebração, e a gente diz, eu não vou. Você está sendo indelicado, né, com quem lhe convidou. Às vezes você não pode ir realmente. Mas esse é um convite onde é feito para a igreja do Senhor, para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. E não podemos esquecer que esse convite, acima de tudo, nos dá a oportunidade para refletir. Reflita. Reflita. O que tem impedido você? O que está impedindo sua comunhão com o Senhor? Tristeza? Mágoa? Ressentimento? Ou qualquer outra coisa? Coloque diante de Deus. E Ele vai sarar todas estas coisas. Porque a palavra de Deus diz também que esse momento é um momento de cura. Porque se tem alguns estão doentes, é porque não estão ainda cientes da sua doença. Porque quando ele está doente, ele vai logo para o médico, né? Então, o que eu digo? Se tiver algum empecilho, que nesse momento coloque diante de Deus, em nome de Jesus. E não se prive de participar desse banquete, porque esse banquete é uma excelente oportunidade. E esse momento é um momento que nós celebramos. Por quê? Porque existe uma outra bênção. Nós estamos em Cristo. E Cristo ressuscitou. E nós ressuscitaremos também. Vocês creem nisso? Que bênção maravilhosa. Ah, porque eu vou morrer. A morte é um desespero. É uma incógnita para muitos. Mas para nós temos a certeza que o Senhor está nos esperando. É o Senhor que está lá dizendo, vem bendito do meu Pai. Porque existe aqui preparado algo que homem jamais viu, que mente jamais conseguiu entender. Está preparado para nós. Ele venceu a morte e nós vencemos também em Cristo Jesus. Esta é a palavra do Evangelho, esta é a palavra da ceia, este é o memorial que nós celebramos, trazendo à memória tudo isso e mais outras e outras coisas. Mas nesse momento, eu quero dizer para vocês, estas bênçãos estão sobre nós, sobre a igreja do Senhor. E o Senhor seja louvado em nome de Jesus.